olá alunos, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos dar continuidade com as reações orgânicas, as reações que acontecem com os nossos compostos orgânicos. E hoje nós vamos trabalhar com as reações de substituição. Bom, na aula passada nós vimos que as reações de adição acontecem com hidrocarbonetos insaturados, ou seja, aqueles hidrocarbonetos que têm sua dupla e tripla ligação. E acontece ali o rompimento da ligação π. Hoje nós vamos trabalhar com as substâncias que têm ligação simples, ou seja, elas são muito mais estáveis. Então, apesar de serem estáveis, não quer dizer que elas não sofram reações. Em determinadas condições, é possível sim fazer as reações químicas que têm os nossos interesses, ok? Então, os objetivos da aula de hoje é compreender esses principais organismos e entender que as reações orgânicas, de substituição acontecem nos hidrocarbonetos e quais os seus principais mecanismos. Também vamos trabalhar com a terceira e a quarta semana do PET volume 5, ok? Então, para a gente já começar aquelas questões assim que são geraizonas ali sobre as reações de substituição, nós temos que são compostos saturados. O que é isso? São compostos que têm apenas ligação simples entre carbonos. A quebra que vai acontecer é a ligação entre um carbono e um hidrogênio. Observe que na reação de adição, nós quebrávamos uma ligação entre carbonos. Agora não. Agora nós vamos substituir um hidrogênio por outro átomo ou até mesmo outro grupo orgânico. E na reação de adição, nós tínhamos ainda a formação de um único produto, uma vez que um reagente era adicionado a outro reagente. Dessa vez, não. Dessa vez, como nós vamos substituir, nós vamos ter a formação do nosso produto de interesse e um subproduto. Afinal de contas, o que seria esse subproduto? Subproduto é quando eu formo outros produtos além daquele principal que eu quero. Então, eu tenho ali mais de um produto. Então, o produto principal é o meu produto de interesse, é aquele produto no qual eu estou fazendo a reação porque eu quero que ele se forme. E o meu subproduto é o produto que vai se formar por conta das outras ligações químicas envolvendo os reagentes, ok? Bom, um exemplo genérico aqui para a gente poder entender os demais mecanismos. Então, eu tenho um reagente e eu tenho aqui um C ligado a A, ok? E tenho um outro reagente que é um B ligado a X. Observe que após a reação, o A vai acompanhar o X e o B vai ficar ligado ao C. Então, houve uma substituição. Então, esse tipo de reação é justamente isso. Eu vou remover um hidrogênio e vou substituir ele por um outro ligante ou até mesmo outro grupo orgânico que vai substituir ele naquela ligação, ok? Tranquilo? Vamos lá, então. Vamos trabalhar, então, com os tipos, tá? Mas antes, uma observação. Os alcanos são pouco reativos e só fazem reações de substituição em condições energéticas. Então, como eu falei, os alcanos eles são muito mais estáveis, né? Então, para que aconteçam essas reações que vamos trabalhar, é necessário, às vezes, ter a presença de um catalisador ou acontecer sobre uma certa determinada energia ou ter uma energia de ativação mais elevada, enfim, precisa ter energia suficiente para que aconteça essa reação, ok? Bom, vamos lá. O primeiro tipo de reação que vamos trabalhar é a halogenação. A halogenação é a substituição de um hidrogênio por um outro ou mais halogênios. Lembra dos halogênios da tabela periódica? Então, ali o flúor, o cloro, o bromo, o iodo. Então, esses elementos vão substituir, então, um hidrogênio da minha cadeia carbônica, ok? E vai formar o que nós chamamos de aletos de alquila. Então, esses aletos de alquila são justamente o produto de interesse, aqueles que eu quero, que eu tenho interesse da formação, ok?
Vamos passo a passo. Então, olha só, aqui eu tenho um metano, que é um carbono ligado a 4 hidrogênios, 4Hs, que vai reagir com o gás cloro, que é 2Cl. E isso tem que acontecer diante de luz. Então, essa reação, ela precisa acontecer com a luz. Então, o que vai acontecer? Um hidrogênio dos 4 irá reagir com o gás cloro e vai substituir. Então, agora eu vou ter o monoclorometano, ou seja, eu tenho esse C ligado a 3Hs e um Cl. E vai formar ainda o cloreto de hidrogênio ou o ácido clorídrico, né, que nós conhecemos. Caso eu tenha mais do que 1 mol ali de cloro, né, do gás cloro, caso eu tenha quantidade de cloro em excesso, o que vai acontecer? Eu vou conseguir substituir todos os hidrogênios daquela molécula. Então, se eu tiver a quantidade menor de cloro, eu consigo arrancar um hidrogênio. Se eu tiver mais gás cloro do que o meu metano, eu consigo, então, arrancar os demais e substituir todos os hidrogênios por Cl, por cloro, ok? Mas, Débora, e quando eu trabalhar com moléculas onde tem mais de um carbono? Tem moléculas muito grandes, como que eu vou saber qual que é o H que eu vou arrancar? Será que isso pode ser feito de qualquer jeito? Não, não pode. Existe uma regra. Vocês lembram da regra de Markov-Nikov, aquela regra que nós trabalhamos na aula passada? Na regra passada, nós trabalhamos que o hidrogênio ele é inserido aonde tem um carbono mais hidrogenado, certo? Aqui nós vamos trabalhar algo semelhante, mas antes vamos construir a ideia juntos. Quando eu tenho uma ligação CH, eu tenho uma diferença de eletronegatividade. Então, o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Logo, os elétrons dessa ligação estão mais próximos do carbono do que do hidrogênio. Diferente quando eu tenho uma ligação carbono-carbono, ou seja, CC. Quando eu tenho essa ligação, não há diferença de eletronegatividade, uma vez que os dois elementos são iguais. Então, observe esse exemplo. Eu tenho aqui diversos carbonos que estão ligados aos seus hidrogênios. Cada hidrogênio vai fornecer o quê? Um elétron mais próximo do meu carbono. Então, esse elétron vai formar, então, uma carga parcialmente negativa. Mas se eu tiver aqui 3, por exemplo, eu tenho aqui 3 Hs perto deste carbono. Então, eu tenho 3 elétrons que estão fazendo esse carbono ficar parcialmente 3 negativo. Se eu tenho aqui um CH2, eu estou fornecendo 2 elétrons a este carbono. Se eu tenho aqui um CH, eu estou fornecendo apenas um elétron a este carbono. Se eu tenho um CH3, eu forneço 3 elétrons. Se eu tenho outro CH3, eu tenho 6 elétrons. Então, qual dessas ligações é que eu tenho uma carga menor onde eu possa arrancar o hidrogênio? É justamente o que tem parcialmente menos 1, né? Ele é o que tem a menor carga ali de interação. Então, eu vou conseguir remover esse hidrogênio dele, ok? Então, esse hidrogênio vai ser fácil de ser arrancado. E é justamente o carbono que é um carbono terciário, ele está ligado a outros 3 carbonos. Então, na regrinha que eu vou ensinar para vocês é o seguinte, você vai arrancar o hidrogênio, você vai substituir o hidrogênio do carbono que estiver ligado a maior número de carbonos. Então, se eu tenho um carbono terciário, ele tem preferência a todos os outros. Se eu tenho um carbono secundário, ele tem preferência ao carbono primário e assim por diante, ok? Então, olha só nesse exemplo que eu trouxe para vocês. Eu tenho aqui uma cadeia carbônica onde eu tenho um carbono terciário, que é onde tem esse hidrogênio aí destacado. Então, preferencialmente, o Cl vai entrar substituindo esse H, formando, então, essa molécula, que seria o meu produto principal, o meu produto de maior interesse. Mas observe que ele ainda forma outros produtos. Isso porque, na reação química, eu não vou formar apenas o produto de interesse. Eu posso ter ali o cloro reagindo com esses outros. Porém, o que vai ser o principal,
aquele que tem a maior quantidade, que vai se formar em maior quantidade, vai ser o do carbono terciário, ok? Então, quando uma questão trabalhar isso com você, ele vai querer saber não todos os outros. Ele quer saber se você entende essa regrinha, que você entende o porquê da regra e qual o produto principal que vai ser produzido, ok? Vamos trabalhar aqui agora com esse exemplo para a gente ver se todo mundo conseguiu compreender. Então, vamos lá. Então, aqui vou trabalhar aqui com o vermelho, então vamos ver. Eu tenho aqui um carbono, certo? Ele é um CH3 e ele está ligado a apenas um carbono. Logo, ele é um carbono primário. Se ele é um carbono primário, ele é o último da fila. Aqui nós temos um carbono ligado a 1 e 2 carbonos. Logo, esse é um carbono secundário. E temos ainda esse último carbono, que também está ligado a apenas um carbono. Então, ele é o carbono primário. Então, na falta de um carbono terciário, nós vamos usar o carbono secundário. O que nós vamos fazer? Nós vamos substituir esse hidrogênio aqui. Então, de cara, o que vai acontecer? Eu vou ter um CH3 ligado ao C, certo? E esse hidrogênio vai ser substituído por um bromo. Então, ele vai estar ligado aqui a um Br, ok? E ainda mantenho o meu outro hidrogênio. E continuo com outro CH3 que não foi alterado. E o que aconteceu ainda? Esse hidrogênio que saiu, que foi substituído, vai se ligar ao outro Br. Então, eu vou ter aqui um HBr. Ok? Então, eu vou ter aqui a formação de um ácido e vou ter aqui a formação do meu produto principal. Débora, esse Br pode substituir outros hidrogênios? Pode. Porém, nós vamos trabalhar apenas com aqueles que são de interesse, ok? Bom, vamos dar continuidade então aqui. Então, aqui, nitração. Então, se a halogenação é a inserção de um halogênio, a nitração nós vamos inserir o grupo NO2. A mesma ideia de mecanismo. Então, na nitração, o que vai acontecer? Eu vou remover um hidrogênio e ele vai reagir com o ácido nítrico. Eu vou arrancar um OH, ele vai ser formado, então, a água. E vai entrar aqui o grupo nitro. Então, uma característica do grupo nitração, diferente do halogênio, da halogenação, é que eu vou ter a formação do subproduto água. Então, se vai arrancar o hidrogênio, eu vou precisar de um outro OH para a formação da água. O que sobra se liga, então, ali ao carbono, ok? Se eu tiver na nitração alcanos que tenham maior quantidade de carbonos, mais de 3 carbonos, vai seguir a regrinha que a gente trabalhou ali na halogenação, ok? Outra reação é a sulfonação, onde nós vamos reagir agora com o ácido sulfúrico. Então, nesse ácido sulfúrico, nós vamos então ter a inserção do grupo SO3H, certo? E uma característica importante é que essa reação só acontece quando eu tenho de 6 ou mais carbonos, ok? Então, aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho aqui um hexano, certo? E olha só, eu tenho vários carbonos secundários. Então, qualquer um deles pode formar o produto que eu desejo. Vou escolher aqui esse carbono onde tem o hidrogênio evidenciado. Ele vai reagir com o ácido sulfúrico, arrancando ali um OH, formando a água, e eu posso formar qualquer um desses produtos aqui, ok? E ainda nós temos as mesmas reações que podem acontecer com os anéis aromáticos. Então, quando se trata de anel aromático, gente, os principais que são ali formados, né, que tem ali a ver ali com os aromáticos, vai ser o benzeno, que é aquele, né, que nós já conhecemos, o anel benzeno, e nós temos ainda o metilbenzeno, que seria o tolueno. Nós vamos mostrar para vocês ali a formação deles, ok? Então, é necessária a presença de catalisadores para que esse tipo de reação aconteça. Isso porque é necessário diminuir a energia de ativação. Os catalisadores principais que nós trabalhamos é o ferro sólido,
ou o FeCl3 ou o AlCl3, ok? Então, nós vamos substituir um hidrogênio do anel aromático por outro átomo ou até mesmo outro grupo orgânico, tá? Bom, vamos pensar. O anel aromático, ele é formado por 6 carbonos e todos eles têm ligações ali que se intercalam e cada um deles tem um hidrogênio. Então, observe que como é um ciclo, qualquer um daqueles hidrogênios podem ser substituídos, ok? Diferente de uma cadeia aberta, onde nós conseguimos controlar ali e pensar qual que vai ser mais fácil de arrancar, de acordo com a eletronegatividade, nesse caso, qualquer um dos hidrogênios seriam capazes ali de serem arrancados, ok? Então, vamos trabalhar aqui com esses tipos. O primeiro é a halogenação, né? Então, nós temos aqui o nosso anel, o nosso benzeno. Ele está reagindo, então, com uma molécula de gás cloro, que é o Cl2. O que vai acontecer? Qualquer um desses hidrogênios podem ser substituídos. Eu escolhi esse que foi evidenciado. Então, o que vai acontecer? Esse hidrogênio vai se ligar a um desses cloros e vai formar o HCl. E o outro cloro vai substituir ali o carbono. Então, nós vamos ter essa substância ao final, ok? É bem facinho, né? Quando você entende ali o mecanismo, é bem mais tranquilo de entender quais são os produtos que se formam. Então, na halogenação, sempre vai ter, então, a formação de um ácido. Na nitração, nós vamos ter, então, a inserção do grupo NO2. E temos ainda como subproduto a água. Então, eu tenho aqui novamente o benzeno, eu tenho o ácido nítrico, certo? Esse hidrogênio vai se juntar a esse OH, formar a água. E o restante, que é o NO2, vai se juntar ao carbono, formando, então, o nitrobenzeno, onde nós trabalhamos essa substância lá atrás, quando falamos sobre os grupos orgânicos, lembra? Então, é essa reação aqui que forma o nitrobenzeno, tá certo? Bom, nós temos ainda a reação de sulfonação, onde eu vou ter um anel aromático reagindo com um ácido sulfúrico. Então, novamente, eu vou ter a formação de uma água. Então, o hidrogênio do anel vai se ligar a um dos OHs que tem ali no ácido sulfúrico, vai formar a água. E o restante da minha molécula vai substituir o hidrogênio. Então, eu vou ter aqui o ácido benzeno sulfônico. Nossa, que nome feio, né? Vamos falar de novo. Ácido benzeno sulfônico. Então, esse ácido aqui é justamente a inserção, né, dessa substância ali, a molécula de benzeno. Bom, quando falamos de reação com aromáticos, ainda temos outras duas reações, que é a alquilação e a acilação. A alquilação é quando eu vou inserir ali no meu benzeno uma molécula de hidrocarboneto. Normalmente, é uma reação onde já houve uma halogenação, ou seja, onde eu substituí um hidrogênio por um halogênio. Então, o que vai acontecer? Esse hidrogênio vai se ligar ao halogênio, né, no caso aqui o cloro, e formar o ácido. E a parte do hidrocarboneto vai se ligar ao anel. Dessa forma, eu vou ter aqui o chamado metilbenzeno, ou então o famoso tolueno, ok? Então, alguns concursos, né, não trabalham o nome metilbenzeno, e sim o nome tolueno, ok? E por último, nós temos ainda a acilação, que é justamente quando eu tenho o grupo acila, que é esse C-OCH3, sendo inserido ao meu benzeno. Então, eu arranco um hidrogênio que vai reagir com o halogênio ali da acila e ele vai formar o ácido, ok? E por último, eu vou ter, então, o meu produto desejado. Bom, gente, com isso nós encerramos, então, as reações, né, que foram trabalhadas nesse ciclo 5. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu sei que parece que os mecanismos são um pouco complicados, mas observe os nomes das reações e quais são os subprodutos. Os subprodutos vão ajudar bastante vocês a entenderem o que está sendo ligado ao hidrogênio que está saindo ali, ok?
No mais, eu quero falar, se vocês têm alguma dúvida, mande para os nossos canais de atendimento, vai ser um prazer tirar suas dúvidas no nosso momento do ao vivo. E no mais, um grande abraço virtual a todos e até mais!